noite. Obrigado mais uma vez pelo respaldo de todos, em nome da LEVE. Quem não me conhece, eu sou o Marinho Búrigo, sou um dos sócios da LEVE. É muito bom com um tema novo, pouco discutido na região, ver um monte de cara nova, ver um monte de gente preocupada com... E é uma satisfação para a LEVE receber todos. A gente agradece mais uma vez esse respaldo. Para quem nunca nos acompanhou, eu acho que é uma frase um pouco chavão que eu vou falar, que eu tenho falado nas últimas. É bom ver caras já conhecidas, mas quando a gente começou o LEVE Academy, a gente achava que se fizesse aula para 10, 15 pessoas, já era de satisfação, que a gente ia estar compartilhando conhecimento, e ver a sala de novo assim cheio de gente interessada, para nós é de grande satisfação. Eu vou passar a palavra para a Nádia, que vai fazer a palestra dela. Eu gostaria de um pouco de compreensão, porque provavelmente ela vai parar para tomar água várias vezes, que ela está vindo de uma gripe, quase que a gente teve que transferir a palestra, porque ontem ela estava realmente sem voz. Então, vamos tentar ter um pouquinho de paciência com isso. E eu gostaria de um recado aos colegas de área, que quem já nos acompanhou, nós teremos em agosto do ano que vem aqui na SIC o Congresso Catarinense de Ortopedia. O Robson é o presidente do congresso, está aqui, é nosso colega e nosso sócio, e nós teremos aqui em Criciúma, pela primeira vez, o Congresso Catarinense de Ortopedia em agosto do ano que vem, onde tudo vai ser abordado, todas as áreas da ortopedia. Obrigado mais uma vez por todos, e no final a gente aguarda todos aqui para fazer a tradicional foto do LEVE Academy. Boa noite. Já vou pedir desculpa pelas tosses e as paradas, tá? Mas é que realmente está um pouquinho difícil a voz. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, tem algumas caras novas aqui. Alguns já vêm das outras reuniões, mas eu vi que tem um monte de mães, que eu fiquei muito feliz que vocês vieram. Queria agradecer a presença. Queria me apresentar. Então, eu sou a doutora Nadiane, tá? Não sou de Criciúma, fiz faculdade aqui, voltei há pouco tempo. E vim bem empolgada para exercer aqui a área da ortopedia pediátrica, que era uma área que faltava bastante aqui no Sul para a gente. Eu vi algumas mães falando de Floripa, foi lá que eu fiz minha especialização, então talvez até lembre de alguém. Então eu vou falar hoje sobre luxação paralítica do quadril, e vou detalhar a diferença basicamente entre a paralisia cerebral e a mielomeningocele. Que o tratamento das duas difere um pouquinho entre elas e até mesmo da luxação normal. Vou falar, então, por que eu resolvi falar sobre isso. Onde eu fiz a minha formação de ortopedia pediátrica, a gente tinha um grande número de mielomeningocele e paralisia cerebral, e a gente recebia muitos pacientes com as mães com dúvida, e até mesmo alguns profissionais que às vezes ajudavam essas crianças, como fisioterapeutas, em dúvida do que fazer, o que pode, o que não pode, o que pode fazer depois da cirurgia, se estiver luxando o quadril, pode ir na ecoterapia. Então, a gente recebia muita dúvida, eu achei que era interessante abordar. E vou ser bem sincera que quando eu pensei nisso, eu não imaginei que teria tanto interesse, mas fico bem contente. Então, aqui é a minha formação, que eu acabei falando já. Me formei aqui na Unesc, fiz ortopedia em Blumenau, e fiz ortopedia pediátrica em Florianópolis. Então, vou falar um pouquinho da definição, o que é cada um dos dois, tá? A paralisia cerebral, então, ela foi definida primeiramente em 1861, só que ela não tinha uma definição muito certa. E em 2007 foi que foi revista a definição e foi a que ficou. Então, ela é definida, é um grupo de alterações cerebrais não progressivas que ocorrem no paciente no período peri e pós-natal, até mais ou menos 1 a 2 anos de idade. Tá? Então, essas alterações elas não progridem no cérebro, porém, na parte muscular, sensória e de marcha, ela progride bastante, dependendo do grau. E a mielomeningocele, ela é um defeito
de fechamento do tubo neural, que ocorre mais ou menos entre 26 e 28 dias de gestação, tá? Então, o que acontece? A coluna do bebê ali atrás, ela não fecha como ela deveria fechar e fica com os elementos neurais expostos. E abaixo daquele nível que teve a exposição, o paciente vai ter a sua lesão. Aí ela pode ser mais alta ou mais baixa, eu vou explicar um pouquinho depois também. Então, a incidência, a paralisia cerebral acomete 1 a 7 a cada 1.000 nascidos vivos. 70% ainda está na causa pré e perinatal. Já diminuiu bastante, mas ainda é a grande maioria, e os pré-natais mal feitos, ou que não fizeram acompanhamento, ou gestações que são descobertas mais tardiamente. O baixo peso ao nascer também, prematuridade, gemelar, infecções durante a gestação e idade avançada da mãe. E geralmente causa uma espasticidade por causa de um dano dano motor superior. E a mielomeningocele tem uma incidência de 4,6 a cada 10.000 nascidos vivos, mais comum em mulheres brancas, e pode ser evitado com o consumo de ácido fólico no começo da gestação, que é uma coisa tão simples. Isso foi até porque tem uma lei que tem alguns alimentos, assim como farinha, que eles têm que ter a suplementação do ácido fólico. Então, como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico da paralisia cerebral, ele é basicamente por uma história e um exame físico que é feito no paciente. Tem muito paciente que chega para a gente com 11 anos e não sabe que tem paralisia cerebral. Ou que a mãe nunca nem ouviu falar na palavra, ou que quem acompanha nunca explicou para a mãe que é uma paralisia cerebral. Porque às vezes ele teve só uma epilepsia febril com 1 ano e ficou com uma alteração na marcha leve. Isso é considerado paralisia cerebral, tá? Então, deve ser feito uma história gestacional completa, saber de quanto tempo a criança nasceu, como foi o período do parto, um exame físico, ver se a criança tem alguma alteração de marcha, tem alguma alteração motora, e um exame de imagem, que nem sempre ajuda tanto. O exame escolhido é a ressonância magnética. Na ressonância, o que a gente vai ver? A maioria mostra uma lesão na parte da matéria branca, tá? 43%. Só que tem muita gente que tem toda a história positiva e tem uma ressonância que vem negativa. Isso também pode acontecer até em 12%. Então, o exame de imagem não é tudo, tem sempre que dar atenção mesmo para a história e o exame físico. Já na mielomeningocele, o diagnóstico é um pouco mais fácil e precoce. Geralmente a criança nasce e os pais já sabem, hoje em dia, pelo menos a maioria, que a criança vai ter aquela alteração na coluna. Porque durante o pré-natal, se fez o acompanhamento direitinho, eles conseguem observar que o paciente vai nascer. Aí já consegue programar o tratamento, ou para fechamento logo após o nascimento, ou até mesmo fechamento intrauterino. Então, em relação à classificação do paralisia cerebral, ele tem 2 classificações, basicamente. Tem essa geral, que a gente classifica no tipo, se o paciente é espástico, se ele é hipotônico, se ele tem ataxia. Isso para quem é da área, é claro, mas para quem não é da área, quer dizer o tônus muscular do paciente. Se ele vai ser um paciente que ele vai ser mais enrijecido, ou se é um paciente que vai ser mais mole, ou se ele obedece os 2 padrões. Às vezes ele está mais enrijecido e às vezes ele está mais molinho. Não tem um tônus muscular tão forte. Aí ele é classificado em unilateral e bilateral. Unilateral quando tem a monoplegia, quando é um membro só, e a hemiplegia quando é um lado de acometimento. E o bilateral, que é o diplégico e o quadriplégico. O diplégico, ele é mais em membros inferiores, os 2 lados. E o quadriplégico, quando ele acomete todos os membros, mas é mais predominante em membro inferior. E o espástico, ele está em 70% a 80% de prevalência. Então, ele é o mais comum e ele é o que mais causa a luxação também. Então, aqui tem outras 2 classificações. A primeira é o GMFCS, que leva em consideração
o motor do paciente no dia a dia, ou como ele vai desenvolver suas atividades. Então, ela vai do 1 até o 5. Quanto o 1, ele é um paciente mais independente, consegue fazer as coisas tranquilamente sozinho, subir escada segurando objetos, e ele vai deteriorando até o paciente que é dependente da cadeira de rodas. E tem a outra classificação, que é o FMS, que na verdade é da fisioterapia, né, a gente usa, que é em relação ao desempenho do paciente em 5 metros, 50 metros e 500 metros. E a classificação da mielomeningocele. A mielomeningocele, então, ela é classificada de acordo com a altura do acometimento da coluna do bebê, os elementos que ficaram expostos. Não é pela altura da cicatriz, tá? Então, assim, a cicatriz às vezes pode ser lá embaixo e ele pode ter um acometimento alto. É pelas raízes que foram expostas que ficaram expostas durante a formação. Então, a gente tem o torácico ou lombar alto, que geralmente são os pacientes que não têm força de quadríceps, não têm força de glúteo. São pacientes que geralmente precisam de auxílio para deambular. Às vezes, até durante a infância, eles caminham com auxílio de andadores, mas, posteriormente, eles acabam indo para a cadeira de rodas, porque o gasto que eles têm para desempenhar as suas atividades com o andador, ele é muito grande. Então, eles, por economia de energia, eles acabam indo para a cadeira de rodas. Tem o paciente lombar baixo, que ele já tem uma força maior de quadríceps, já apresenta alguma coisa também de glúteo, já consegue trocar uns passos um pouco melhor. Tem o sacral alto e o sacral baixo. O sacral baixo, ele é um paciente que é bem... Às vezes não precisa nem usar órtese, ele tem só uma diminuição de força nos músculos da panturrilha. Então, assim, ele tem dificuldade, às vezes, para fazer esse movimento. Mas o restante, ele vai ter uma vida extremamente normal, tá? O que tem que frisar também bem é a diferença dos dois, é que o paciente com paralisia cerebral, ele tem um acometimento do cognitivo. E o paciente com a mielomeningocele, geralmente, ele tem uma inteligência bem normal, às vezes até mais avançada, só que ele tem uma limitação física. Então, o que é uma luxação então, paralítica do quadril? A luxação do quadril é quando há um desencaixe da articulação do quadril, há uma perda da congruência da articulação. E a paralítica é quando essa luxação ocorre por uma causa neuromuscular, que é o caso dessas duas patologias, tá? Eles diferem quanto ao tratamento em relação à luxação congênita, que é a não associada a essas doenças, pelo fato de que aquela é sempre cirúrgica e o paciente geralmente já nasce com a alteração, então começa desde cedo. E essa não, essa é mais tardia e nem sempre acaba sendo cirúrgica. E quanto maior o comprometimento neuromuscular, maior a chance de ter essa luxação. Então, por que ocorre essa luxação? É o que eu falei anteriormente, basicamente um desequilíbrio muscular e algumas alterações anatômicas também. Esses pacientes tendem a ter um colo femoral, que a gente chama, que é o fêmur proximal mais valgo. Então, ele é mais retinho. É aquela primeira imagem lá, ó. Ele é mais retinho para cima, diferente da última. Então, é mais fácil para ele sair. E o encaixe dele é mais raso também, tá? Então, é mais fácil para sair do que um paciente que não tem essa alteração. Aqui é só uma figura exemplificando que o problema não é lá embaixo, vem daqui de cima. Então, assim, como que eu gosto de explicar, tu tem um interruptor, tem o fio e a lâmpada. Na paralisia cerebral, tu tem um problema no interruptor. O teu fio e a tua lâmpada estão bons, mas ele não consegue ligar. E na mielomeningocele, não. Na mielomeningocele, tu tem um interruptor bom, um fio bom, mas a lâmpada não está muito legal. E o fio, às vezes, também está com algum defeitinho no caminho. Então, não é lá no interruptor. Por isso, a diferença da inteligência entre os dois também, tá? Então, para fazer o diagnóstico da luxação, às vezes os pacientes já chegam com o diagnóstico para a gente, já com um raio-x, porque o fisioterapeuta notou durante a fisioterapia, ou o pessoal da PAI, ou na creche, enfim, onde frequenta, notou que ele está com dificuldade para abrir a perna, para fazer a abdução.
tá? A marcha, às vezes, é uma marcha bem claudicante, porque às vezes sai um lado e não sai o outro, ou faz uma marcha mais balante, porque tá os dois quadris desencaixados. E, geralmente, o paciente mais paralisia cerebral, ele faz bem essa posição, que é a posição de tesoura, porque ele tem bastante espasticidade da musculatura adutora e acaba realmente ficando nessa posição e a luxação sai para posterior ao quadril. E um raio-x, né? Um raio-x que vai dar o diagnóstico de certeza para a gente, que tem algumas linhas que a gente usa, não sei se o pessoal da físio tem conhecimento, não. A gente traça linhas no raio-x, formando 4 quadrantes, acho que dá para ver lá, e a cabeça lá tem que estar no quadrante infromedial, para a gente considerar que ela está reduzida. Então, o que fazer? Quando pegar um paciente que tem esse acometimento e tu acha que ele está com o quadril luxado, tu deve parar a fisioterapia? Alguém acha que deve parar? Vocês acham que tem alguma limitação de fazer algum tipo de atividade com eles? Gabi, tu acha que tem alguma limitação? Não. Então, assim, essa é a maior dúvida, porque os pacientes vêm e daí eles têm medo que às vezes tu vai esforçar ele na físio e vai acabar saindo fora. Não é por isso, não vai, tá? Então, assim, se ele tiver que sair, ele vai sair. E nesses pacientes, o mais importante é manter a mobilidade mesmo. Então, assim, deve continuar a fisioterapia, deve continuar com os estímulos que ele estava tendo, não deve limitar o paciente em momento algum a nenhum tipo de atividade. Então, na primeira figura, ele tem um paciente que está num parapódio, tem as crianças que não têm coordenação, têm os graus mais avançados que eles não conseguem ficar em pé. Então, coloca-se no parapódio. Mas para que vai botar a criança lá ficar em pé? Para ter um pouco mais de tônus muscular, fazer um estímulo ósseo, melhorar a qualidade óssea do paciente, aumentar o turnover. É muito importante para a autoestima do paciente também, eles adoram ficar ali. Tem a ecoterapia eu acho muito legal, porque eles ficam super bem, eles ganham o equilíbrio de tronco, melhora também a autoestima do paciente, ele tem contato com o animal, é bem influenciador, assim. E tem também os Thera e Pedia Switch que tem agora, que também são interessantes, assim, para as crianças, mas tudo para manter mobilidade e manter eles em movimento, não pode parar de jeito nenhum. Então, qual vai ser a grande diferença das duas? Basicamente, a paralisia cerebral ela tem dor e a mielomeningocele não. Porque o mielo ele tem a alteração das raízes nervosas, como eu falei, então ela afeta também a sensibilidade. Então, eu não vou dizer que nunca, tá, que é impossível, porque já vi, mas assim, a grande maioria não tem dor. E o PC não, o paralisia cerebral ele vai ter dor. Se a cabeça ficar fora do lugar, esse é um dos parâmetros que a gente usa para operar ou não. Quando é que a gente vai operar, então, o PC? Quando a gente tiver uma cabeça viável, tá? O paciente tem que ter uma cabeça inteira, tem que ter uma cartilagem boa, senão a gente vai reduzir também e vai ter dor igual. Outra coisa sempre também, que eu vou falar depois até, é sobre o prognóstico de marcha no mielo. Se ele tiver uma luxação unilateral, ele tiver uma marcha super boa, luxou só de um lado, também tem indicação de fazer cirurgia. E ali do lado está como que a gente controla isso. A gente pega o raio-x, traça umas linhas ali e faz mais ou menos a porcentagem da parte que está fora, que está descoberta, que está quase saindo fora, pela parte que está dentro. E a gente considera umas porcentagens, quando está centrado menor que 30, subluxado maior que 30, e quando sair mais que 99% já é luxado. Então, a gente já começa a pensar em tratamento ali naqueles 30%. Então, o tratamento, igual eu falei, manter a fisioterapia, na paralisia cerebral, bastante alongamento, que a gente sabe que uma das principais causas da luxação é a espasticidade dos adutores e dos flexores do quadril. E usar a adjuvância de algumas coisas para melhorar a espasticidade. Hoje em dia a gente tem mão de vários
várias coisas. Uma delas é o relaxante muscular, que o mais usado é o baclofeno. Porém, nos pacientes que têm história de crise convulsiva, a gente não pode usar, porque acaba diminuindo muito o limiar convulsivante, os pacientes acabam convulsionando mais vezes. E a toxina botulínica, que é a mesma toxina lá do botox, do rosto, da mulherada, tá? Mas a gente aplica no músculo. Ela serve para relaxar a musculatura e a criança consegue manter um desempenho melhor durante a fisioterapia e também para higiene em casa, troca de roupa, que a gente sabe que acaba dificultando bastante. Quando melhora um pouquinho, isso para a mãe já ajuda muito. Então, se eu tenho um quadril centrado que ainda não está luxado, eu vou fazer a prevenção? Qual que é a prevenção? A prevenção é a parte da físio, de relaxar a musculatura, de manter a mobilidade, porque ele ainda está centrado, ele não está luxado. E segmento com raio-x. O segmento com raio-x, ele é bem dependendo de cada paciente. Os pacientes mais acometidos, às vezes a gente faz a cada 6 meses para acompanhar. Nos que não são tão acometidos, dá para fazer até uma vez por ano. Então, aqui tem um artigo que fala sobre a luxação do quadril com a osteotomia femoral e do ilíaco. Porque antes acreditava-se que tá só saindo a cabeça. Aí tu vai lá, lembra que o fêmur dele é bem retinho. Aí tu só encaixa o fêmur ali, corta o fêmur e coloca ele no local, faz uma osteotomia varizante. Achava que ia melhorar. Mas a maioria tem o quadril também displásico. Então, a gente viu que reduzia, sim, dali a pouco já saía fora de novo. Então, aí se instituiu também para fazer a cobertura acetabular. Aqui a gente mais usa, depois eu vou mostrar umas fotos para mostrar, que a gente mexe também no encaixe superior, ali no acetábulo do quadril também. Num quadril que já está subluxado, existem algumas coisas preventivas que a gente pode fazer para estar adiando essa luxação. Uma delas é a tenotomia dos adutores com imobilização. O que é isso? Quando a gente vê que está querendo escapar a cabeça, a gente vem aqui no adutor, faz uma tenotomia, faz um corte, no adutor libera ele e mantém o paciente em órtese de abdução por algum tempo, para esse quadril ficar um pouco mais centrado, até a cicatrização dessa musculatura e ele não ficar tão encurtado. Daí entra com a fisioterapia. Depois de umas 4, 6 semanas ali, aí entra a fisioterapia para bastante alongamento, toxina, para manter ele reduzido. Às vezes funciona, às vezes não. Se o paciente tiver um grau muito acometido, às vezes não vai funcionar mesmo. E já no paciente que tem a luxação, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Há quanto tempo esse paciente está com dor? Se esse paciente tem dor há mais de um ano, se é menos de um ano. Se tu acompanha o paciente, fica fácil. Se tu não acompanha, às vezes fica mais difícil de tu saber. Tá? E a qualidade óssea da cabeça. Então, assim, se o paciente chegou para ti, está com 4 anos e está fora o quadril, paralisia cerebral, e a mãe diz que ele tem dor há muito tempo, ele chega com raio-x, está 3 anos fora, tu faz uma tomografia. Se tiver boa a qualidade óssea ainda ali, tudo certinho, tu pode tentar fazer a redução, sabendo que pode ser que ele tenha dor. Antes, se fazia muito a parte de salvamento. Então, assim, acima de 6 anos e mais de um ano luxado, era igual a ressecção do fêmur. Tira a parte proximal do fêmur mesmo, fica desarticulado, sem nada ali, tá? Hoje em dia tem o pessoal está defendendo mais a tentativa da reconstrução, porque começaram a ver que depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que evolui super bem com a redução, mesmo estando já algum tempinho mais fora do lugar, por isso que opta-se pela tomografia. E tem a cirurgia de salvamento, que é aquela que eu falei, que a maioria que faz a ressecção do fêmur proximal. Essa daqui também é um outro artigo que mostra da osteotomia femoral e acetabular, que é a que a gente pegou por escolha, que é
quase todo mundo usa, eu acho. Hoje em dia, na residência eu nem vi outra, eu acho que hoje em dia, antes tinham tantas e hoje é mais essa. A gente só aumenta a cobertura acetabular mesmo, tira um pedacinho do osso do fêmur, vai lá, faz um corte na parte acetabular superior e coloca para aumentar a cobertura e tem um funcionamento bem bom, que é essa cirurgia aqui, que sempre faz o corte do adutor junto, faz a osteotomia femoral e faz a redução e aumenta a cobertura acetabular também. E essas são as cirurgias de salvamento. E a que a gente mais usa é a última ali, que é a ressecção, que fica só a parte muscular envolvendo a parte do fêmur, sem nada de articulação no quadril. É que tem melhor resultado para dor. Então, o pós-operatório diz que daí eu acho que é mais para vocês. Quando a gente faz esse tipo de osteotomia, se a gente não fixa com fio a parte acetabular, a gente não coloca gesso. Caso contrário, a gente coloca gesso, aqueles pelvipodálicos que vêm aqui do abdômen até na pontinha do pé. Fica 6 semanas. Aí depois a gente tira o fio e encaminha para a fisioterapia. Se não houver necessidade de colocar esse fio, a gente já encaminha logo para físio. Por quê? Porque a gente tem que ganhar mobilidade nesse quadril. Vai ficar sem carga em torno de 6 semanas. Mas a mobilidade tem que ganhar. Por isso que não se operam 2 quadris juntos. Se tu não ganha mobilidade de um lado, tu não vai operar o outro, tá? Então, faz a cirurgia, ganha mobilidade e depois vem o treino de marcha. Em torno de 6 semanas já dá para começar a liberar para tudo. E esse daqui é um artigo do ano passado, que esse daqui é o que faltava, assim, que não tinha para mielo. Tinha muito para paralisia cerebral, mas não tinha dizendo assim, vai operar o mielo, não vai operar. Então, eles pegaram vários pacientes com mielomeningocele já adultos, que tinham passado por intervenção cirúrgica, alguns dos 2 lados, um de um lado só. E pegaram pacientes que não tinham passado pela redução do quadril. Fizeram um grupo comparativo, ali eles compararam a parte de função motora, desempenho nas atividades diárias. Desculpa. E eles também compararam a dor desse paciente na vida adulta. E notaram que não tem diferença nenhuma na mobilidade, na função motora e na dor no paciente com mielomeningocele se não for reduzido o quadril. Por isso que a gente bate tanto pé para não reduzir o quadril do mielo. Que às vezes eles vêm encaminhados para a gente por isso. Doutor, eu vim porque meu filho está com o quadril luxado, ele tem mielo e eu vim para fazer a cirurgia. A gente não vai fazer, porque não vai melhorar. Não vai fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, ele pode pegar uma infecção na cirurgia, pode ficar com dor, com quadril rígido no pós-operatório, se não tiver um segmento direitinho. Então, essa parte tem que pesar bastante. É essa parte que eu queria mais importante, assim, deixar da aula. Então, qual que vai ser o tratamento para o mielo? Não vai fazer nada? Não, vai fazer. Vai continuar a mobilidade. Tem que continuar a fisioterapia. A grande maioria não tem dor. Para dizer assim que eu nunca soube de um que não tenha dor, um chefe meu de Florianópolis, o André, ele está na estrada há muito tempo. Ele viu uma vez um paciente mielo que tinha dor e ele operou pela dor. Mas é exceção, tá? Tem que avaliar sempre o prognóstico de marcha, aquilo que eu tinha falado. Então, óbvio que se o paciente é um lombar baixo e ele tem uma vida super tranquila, e ele tem um quadril fora do lugar e o outro não, vai atrapalhar. Vai ter uma diferença grande no comprimento da perna, vai ter uma dismetria, acaba gerando problema, dor nas costas, paciente para mobilidade, tem que usar compensação de calçado. Tem artigos até que dizem de escoliose em pacientes não tratados, até na paralisia e no mielo quando é unilateral. Mas é só para isso, só nesses casos. O paciente com mielomeningocele, ele é muito bem adaptado. Então, assim, tu vê que eles têm uma força
O que eles não têm em perna, eles têm em mão. Tem criança que não tem nada abaixo da cintura de força, mas eles andam de skate. Eles chegam no consultório de skate, eles tocam cadeira, eles fazem basquete, eles fazem handball. Tem uns daqui, inclusive, que fazem, que eu lembro que eles iam acompanhar lá com a gente, e tem muita. E eles são muito fortes, eles são muito adaptados. Então, às vezes, tu vai mexer num quadril de uma pessoa que está tão adaptada, que tem uma adaptação tão boa, e vai acabar prejudicando mais do que ajudando. Então, ali, em relação ao mielo, só se tiver dor intensa, fazer a reconstrução, quando for unilateral. E a maioria é expectante, a gente não faz nada, acompanha e faz fisioterapia. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Que eu não quis entrar também em entrar muito em cirurgia, que eu soube que vinham mães para cá também, então eu não vem ao caso. Mas a mensagem que eu queria deixar é para entender o porquê que às vezes a gente não quer fazer a cirurgia no mielo. Não é porque a gente não quer fazer, é porque a gente sabe que vai causar mais dano para ele do que benefício. E o paralisia cerebral não, paralisia é igual a cirurgia sempre. Alguém queria perguntar alguma coisa?